Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, a ADTEC e Hangar 33. E fica já o nosso recado, você gostou do vídeo? Dá o seu curtir e compartilha com os amigos, com seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal. E visita a nossa loja online, sempre com muitas novidades. Então, como eu sempre digo, pensar faz bem. Pois então, vamos pensar. O P-39 Airacobra foi mesmo uma droga de caça? Bom, para responder isso, vamos conhecer a sua história? Ela começou no início da década de 30, quando apareceu a necessidade de um novo caça para o então Corpo Aéreo do Exército Norte-Americano, ou USAAC, que depois, em junho de 41, se tornou a Força Aérea do Exército, a USAAF. Era uma oportunidade de ouro para uma nova fabricante, a Bell Aircraft, criada em Buffalo em 35, e liderada por um criativo e empreendedor engenheiro de apenas 41 anos, Larry Bell. E assim, ele ofereceu a proposta de um pequeno, mas muito inovador caça monomotor, o XP-39. Ao contrário dos caças desse tipo até então, o da Bell tinha um motor equipado com turbocompressor instalado atrás do piloto, numa posição muito mais adequada do centro de gravidade, que inclusive aumentava, e bem, a manobrabilidade em voo. E também permitia um armamento pesado no nariz, com um canhão disparando pelo cubo da hélice. O campo visual do piloto era excelente, com um canopy tipo bolha. E para fechar, tinha trem de pouso triciclo com roda no nariz, dando ampla visão no solo para o táxi e decolagem. E esse trem de pouso tinha ainda outras vantagens, como eliminar o risco de acidentes com pilonagem, aquele lance do avião com o nariz enterrado no chão. Com tudo isso, encontrou uma excelente acolhida no USAAC e teve ainda a sorte de aparecer no momento em que ficava disponível uma arma nova excepcional, o canhão M4 de 37 mm, ideal para ser instalado no nariz do XP-39. Foi autorizada a construção do protótipo, feito ainda sem as armas e sem a blindagem prevista de proteção, mas já com o motor Allison V1710-17, com o turbocompressor, para operação em grande altitude, como interceptar bombardeiros. Ele voou em 6 de abril de 38 e chegou a atingir 628 km/h a 6.100 metros de altitude. Mas o Comitê Consultivo de Aeronáutica, o NACA, foi chamado para avaliar o avião e não ficou muito impressionado. Testado em túnel de vento, a conclusão foi que podia muita coisa ser melhorada, especialmente a instalação do turbocompressor, que tinha então uma enorme tomada de ar do lado esquerdo da fuselagem, que gerava muito arrasto. O NACA sugeriu instalar o turbocompressor totalmente dentro da fuselagem, adotando uma entrada de ar bem menor. Pois é, né? Ele sugeriu, mas não disse como fazer isso. A equipe da Bell tentou de tudo, mas parecia impossível que o enorme turbocompressor coubesse junto com o motor atrás do piloto. E aí veio uma polêmica. E é polêmica mesmo, porque envolve a decisão que mudou a história desse avião. Algumas fontes dizem que a equipe da Bell concluiu que a retirada do turbocompressor, não usar ele, com o seu peso e a maior limpeza aerodinâmica disso, praticamente ia compensar na performance a própria falta dele. Outras fontes dizem que foi observada a queda de performance em grande altitude, mas ela foi avaliada como não tão crítica. E a isso se juntou a urgência econômica da empresa em conseguir uma grande encomenda militar. E tem até quem afirme que o próprio NACA aconselhou a retirada do tal turbocompressor. O fato é que numa decisiva reunião em agosto de 39, com o USAAC e o NACA, o próprio Larry Bell propôs e defendeu um modelo de série, armado e com blindagens de proteção, e sem o turbocompressor. E foi aceito.
Com o motor Allison V1710-39 de 1090 HP a 4.000 metros, foi feita uma pré-série de 13 aviões, chamados YP-39, e o protótipo foi modificado e redesignado XB-39B e voou em 13 de setembro de 40. E então começou o pesadelo, tá? Embora a retirada do turbocompressor desse mesmo uma melhoria de desempenho em baixas altitudes, por outro lado, gerou uma queda absurda de performance acima de 3.600 metros, o que fazia o caça quase que inútil em combate no perfil desejado pelo USAAC, sobretudo para interceptar bombardeiros pesados. Mas, por incrível que pareça, essa degradação de performance não foi assim vista logo como tão grave. E o USAAC encomendou 80 aviões do primeiro modelo de produção, o P-39C Airacobra. Mas, assim que os primeiros 20 foram entregues, analisando os combates na Europa, o USAAC solicitou melhorias na proteção, com mais blindagem e tanques autovedantes, surgindo daí o P-39D, que foi como foram completados os 60 aviões que restavam fabricar, e outros 344 de um novo contrato. E em paralelo, os britânicos adquiriram 675 para sua Força Aérea, a RAF. Só que as alterações no P-39D tinham também agregado mais peso. E o motor, que era o V1710-35 de 1150 HP, um tequinho mais potente que o do P-39C só. E como não existe mágica em engenharia, a performance piorou um pouquinho mais. Então, o Airacobra era um bichinho feroz em baixa altitude, mas acima de 3.500, 4.000 metros era um Uno 1.0 com 5 grandalhões dentro subindo a Serra do Mar em cuia. Mas, ao menos no papel, quando os Estados Unidos entraram na guerra em dezembro de 41, os P-39 compunham com os P-40 o que havia de mais moderno em caça na então recém-criada USAAF. E foram eles, junto com os F-4F Wildcat da Marinha, que tiveram de encarar os japoneses no Pacífico. E o caça naval da Marinha Imperial, né? O Mitsubishi A6M-0. E a gente sabe o resultado, né? Um desastre. Diante do Zero e a sua manobrabilidade acrobática, o Airacobra ficava em desvantagem em tudo, mesmo em baixas altitudes. E só contava com a sua robustez e blindagem e o pesado armamento para ter alguma chance de sobreviver. E como nada está tão ruim que não pode piorar, com a escassez de caças, a RAF cedeu parte de seus Airacobras para a USAAF, que os mandou para a luta, redesignados como P-400. Só que esses aviões, por pedido da RAF, tinham um canhão de 20 mm no lugar do de 37 mm, ou seja, menor poder de fogo. Jogados aos cães na Nova Guiné e Guadalcanal, esses P-400 logo geraram aquela sarcástica piada dos pilotos de que a designação era perfeita. Um P-40 com um 0 atrás. Os Airacobras também foram mandados contra os alemães e italianos no norte da África no início de 44. Inicialmente com o 100º Esquadrão de Caça, na primeira unidade da USAAF de pilotos afrodescendentes. O 332º Grupo de Caça, os Tuskegee Airmen. Mas depois de só algumas semanas, esses P-39D foram trocados pelos P-47 Thunderbolt. Na verdade, assim que tinha um outro caça disponível, qualquer um, a USAAF tratou de tirar o Airacobra da linha de frente. E na RAF não foi diferente. Tendo que encarar a Luftwaffe e seus Messerschmitts e Focke-Wulfs, os britânicos colocaram em serviço só 80 dos seus 675 comprados. E mesmo esses foram substituídos pelos Spitfires assim que deu, para imensa felicidade dos pilotos. Os outros Airacobras da RAF foram cedidos à USAAF, os tais P-400, ou enviados para os soviéticos. E a gente já vai falar deles. Eu tenho que dizer que os P-39D também foram usados pela Austrália,
França Livre e pela Itália, depois do armistício de setembro de 43. O que deve ter deixado os pilotos italianos com um sabor amargo de deixar os seus Folgores, Veltros e Centauros para o Airacobra. E aí a nossa história dá uma virada e vem a pergunta: um avião pode ressuscitar? Pode, porque a história do Airacobra ia ser reescrita no mais selvagem fronte de toda a guerra, a frente russa. E isso começou em dezembro de 41, quando esse punhado de Airacobras da RAF foi mandado para a União Soviética. Era o momento em que os soviéticos estavam fazendo aquela épica relocação das suas indústrias para leste dos Urais para escapar do avanço alemão. E isso, lógico, gerou uma queda temporária na produção e uma falta de aviões. Assim, muitos dos Airacobras britânicos que chegaram pelos portos de Murmansk e Arkhangelsk foram já colocados em ação em unidades ali na área mesmo. E a primeira destas foi o 145º Regimento de Caça, que também fez a primeira missão de um Airacobra soviético em 15 de maio de 42. E presta atenção, chegando por diversas rotas, desde via Irã até voando do Alasca, a União Soviética recebeu até o fim da guerra quase 5.000 Airacobras, mais da metade de toda a produção do modelo. E mais, ao contrário de todos os caças ocidentais fornecidos, como os Hurricane, P-40 e mesmo os Spitfire, os P-39 foram os únicos que os soviéticos mantiveram em primeira linha quando a sua produção de aviões se recuperou e passou a fornecer caças modernos, como os Yakovlev e Lavochkin. Chamados carinhosamente de Cobra pelos soviéticos, eram muito, mas muito queridos pelos pilotos. Tanto que 2 dos 3 maiores ases soviéticos, Alexander Pokrishkin e Grigori Reshkalov, tiveram grande parte de suas vitórias com o P-39. Mas, peraí, como que pode isso? Os soviéticos enfrentavam a Luftwaffe, que inclusive tinha no leste alguns de seus maiores ases, como Hartmann, Gunther Hall e companhia. Então, como esses mesmos P-39, tão criticados e rejeitados pelos pilotos norte-americanos e britânicos, podiam ser tão queridos e ter tanto sucesso com os soviéticos? Uma das lendas no Ocidente foi que os soviéticos usaram o P-39 basicamente para ataque ao solo, fazendo excelente uso do seu canhão de 37mm contra veículos e mesmo blindados alemães. Errado. Os soviéticos operaram o Airacobra quase que exclusivamente como caça de superioridade aérea e também como interceptadores, na defesa de instalações estratégicas. Não vamos esquecer que eles tinham um excepcional avião de ataque, o IL-2 Sturmovik, e disponível em enormes quantidades. Registra aí, na violenta batalha aérea no setor de Voronezh, no verão de 42, os Cobra do 153º Regimento abateram 64 aviões inimigos, com a perda de apenas 11 dos seus. E o comandante da unidade fez questão de registrar que, abre aspas, o fato das perdas em combate terem sido tão poucas se deve às elevadas habilidades dos pilotos e à alta performance do caça Airacobra. Mas também é bom citar que no período mais duro da luta contra o invasor nazista, entre junho de 41 e o final de 42, englobando as decisivas batalhas de Moscou e de Stalingrado, a participação dos Airacobras foi mínima, porque só 193 tinham sido então entregues. Mesmo assim, em dezembro de 42, o comando da Força Aérea Soviética já registrava que de todos os caças ocidentais recebidos, o P-39 era sem dúvida o que tinha os melhores resultados de combate contra a Luftwaffe. Mais tarde, nas selvagens batalhas aéreas em Kuban, em que a Luftwaffe engajou o que tinha de melhor de suas unidades de caça, aconteceu, acredite se puder, a consagração definitiva do P-39. Ali, o regimento liderado por Pokrishkin, com o P-39,
teve 81 aviões inimigos abatidos só no mês de abril de 43, com a perda de 20 dos seus. Foi nessa batalha, aliás, e voando o P-39, que Pokryshkin definiu toda uma nova doutrina tática de caça, que logo depois se tornou padrão em toda a Força Aérea Soviética. A verdade é que não existe uma explicação fácil para o sucesso do P-39 em combate com os soviéticos, em contraste com os resultados frustrantes na USAAF e na RAF. Com certeza não foi o caso dos soviéticos enfrentarem um adversário menos capaz. O inimigo era a Luftwaffe, que empenhou no leste o que tinha de melhor. O que para mim faz mais sentido é que na frente russa, tanto a Luftwaffe quanto a Força Aérea Soviética atuaram sobretudo no plano tático, apoiando suas respectivas forças terrestres, com os caças envolvidos na proteção e no combate aos aviões de ataque, como os Shturmovik e Stukas. E assim, a grande maioria dos combates rolou abaixo dos 3.500 metros, ou seja, no envelope em que um Airacobra bem pilotado era o bicho, ainda mais com aquele canhãozão no nariz. E a isso você soma a introdução daquela nova doutrina tática de caça criada por Pokryshkin, voando o P-39. E olha só, os últimos Airacobra, junto com os melhorados P-63 King Cobra, que a Rússia também recebeu, só foram retirados de serviço pelos soviéticos no início da década de 50. Eu diria o seguinte sobre o P-39 Airacobra: uma fera norte-americana com alma russa. Concorda comigo? Essa foi a história do Bell P-39 Airacobra, que você conheceu aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.